de número 22. Salmo de número 22. Peço a você que acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Tem como título aqui ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã, Salmo de Davi. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, Tu me respondes. A meus irmãos declarei o Teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos descendentes de Jacó, reverenciai-o. Vós todos posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De Ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi Ele quem o fez. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós Te louvamos por este salmo, porque ele chega até nós nesta noite, ó Pai. Ouve o nosso clamor, Pai Santo, pois sabemos que Tu ouves por meio de Cristo. Renova a nossa esperança no Senhor nesta noite, ó Pai, pois passamos e vivemos num mundo de aflição. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês já acordaram de noite assustadas e precisaram chamar o papai e mamãe? Já aconteceu? Em casa já aconteceu muito isso.
Já aconteceu? De acordar assustado no escuro e de repente você não sabe nem onde está e grita: pai, mãe, socorro! É tão bom quando eles chegam rapidinho, não é verdade? Oh, paz, que alívio, eles chegaram rapidinho. Mas crianças, e quando eles não chegam rapidinho? E quando papai e mamãe não nos ouve? É muito ruim, não é verdade? Eu diria que, e todos nós já fomos crianças, chega a ser assustador, não é verdade, irmãos? Irmãos, o Salmo 22, ele começa falando sobre algo assustador, Cleiton. Este salmo, ele começa falando sobre alguém que se sentia como se não estivesse sendo ouvido, mas não pelo papai e pela mamãe, e sim pelo próprio Deus. Imagina não ser ouvido por Deus. Você já se sentiu assim? Já teve momentos em sua vida que parece que você não foi ouvido por Deus? Que você clamou e parece que ninguém te respondia? Coloque-se no lugar de Davi por um instante. Imagine a aflição desse homem que clama e não é ouvido. O Salmo 22 começa apresentando alguém que está sofrendo grande aflição. Alguém que clama, mas parece que o Senhor não lhe dá atenção. Davi, o grande rei de Israel. Esse é o autor do salmo que está diante de nós. Mas nós não sabemos em que momento esse salmo foi escrito, ou qual foi a dor que Davi estava passando, que ele o fez escrever este salmo. Nós não temos essas referências, todavia sabemos que esse salmo, ele não é só recitado, meus irmãos, mas esse salmo, ele é encarnado por um outro rei muito maior que Davi, o rei Jesus. De uma forma direta, esse salmo apresenta diversos versos que nos remetem a Cristo. Em especial, irmãos, este salmo nos leva diretamente a uma cena. Esse salmo nos leva diretamente aos pés da cruz. Esse salmo nos faz contemplar o Cristo crucificado ali diante de nós. Davi, o autor, ele não foi crucificado. Davi não foi crucificado. Mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em um momento de aflição, ele escreve este salmo, então, registrando seus sentimentos. Mas apesar de registrar essa dor da aflição, Davi registra também a sua contínua confiança no Senhor. Davi se sente como alguém desamparado, porque o Senhor não responde, mas isso não o leva a se revoltar contra Deus, porque ele reconhece que os seus pais no passado, eles clamaram, eles confiaram no Senhor e eles foram ouvidos. Então Davi se reconhece como alguém dependente de Deus. Ele diz aqui: eu sou um verme, alguém que é zombado, escarnecido, mas que confia no Senhor desde a infância. Então continua clamando pela presença de Deus, porque os inimigos o cercam, os inimigos se levantam, os inimigos querem sua morte, querem derrotá-lo, mas ele clama pelo Senhor na certeza de que o Senhor pode salvá-lo. Por isso ele encerra o salmo louvando e adorando a Deus, louvando e adorando como alguém que é atendido, alguém que não é mais desamparado ou abandonado, mas alguém que é cuidado, alguém que foi ouvido pelo Senhor. O Rei Jesus na cruz, meus irmãos, sofreu aflições muito maiores do que as aflições de Davi. Aliás, diferente de Davi, irmãos, e de qualquer outro dos reis de Israel, Jesus sentiu o verdadeiro desamparo, algo que nem Davi, tampouco a igreja sofrerá. O tema do sermão desta noite, crianças, atenção, o tema do sermão desta noite é: aflitos sim, desamparados jamais. Aflitos sim, desamparados jamais. Irmãos, a verdade é que por causa do pecado nós somos suscetíveis à aflição nesta terra, neste mundo de pecado. O próprio Jesus nos alertou disso: pelo mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Além disso, nós temos muitos salmos que pintam para a gente quadros da aflição de Israel, da aflição do povo de Deus, salmos de lamento como este que está diante de nós. Portanto, irmãos, aflição
ou as aflições, elas fazem parte do mundo de pecado no qual vivemos. E o cristão, infelizmente, não está imune. Alguns dizem por aí, Dilson, que crente que é crente mesmo não sofre. Como explicar Paulo, que passou por diversas aflições? O próprio Cristo. Irmãos, não estamos imunes. A aflição bate à nossa porta, mas nós podemos passar pela aflição na certeza de que jamais seremos desamparados. Mesmo passando por aflições neste mundo, podemos descansar na certeza de que o Senhor sempre estará com aqueles que estão em aliança com Ele. Deus não abandona a igreja. Presta atenção nisso. Deus não abandona a igreja. Nós podemos nos sentir desamparados diante do silêncio do Senhor, mas isso não significa que Ele nos abandonou, irmãos. Lembre-se que os nossos sentimentos, eles nos enganam. Os nossos sentimentos nos enganam porque eles foram afetados pelo pecado. Pais podem abandonar filhos, mas Deus não abandona a sua igreja. Pelo contrário, para com a sua igreja, Ele demonstra misericórdia e graça. O Salmo 22 mostra duas grandes cenas. Nós estamos diante de duas grandes cenas, duas grandes divisões aqui, meus irmãos, no Salmo 22. A primeira grande cena que o Salmo apresenta é do verso 1 a 21. E nós vamos chamar essa primeira cena de súplica. A segunda cena é do verso 22 ao 31, e nós vamos chamar essa cena de adoração, súplica e depois adoração. Por meio dessas duas cenas, nós veremos uma lição importantíssima. Essas duas cenas fundamentam uma lição importantíssima para nós nesta noite. E a lição é: mesmo passando pela aflição, a igreja jamais será abandonada pelo Senhor. Mesmo passando pela aflição, a igreja jamais será abandonada pelo Senhor. Apesar de Davi suplicar e parecer que ele não é ouvido, nós vemos que ele não deixa de confiar no Senhor. E a partir então, lá do verso 22, vemos que há uma mudança no Salmo. A primeira parte é de súplica, de choro, de tristeza, de aflição. Mas a segunda parte, a partir do verso 22, há uma mudança. Uma nova cena entra. De súplica vamos para adoração. Adoração como fruto de reconhecimento de que o Senhor, Ele está presente, de que o Senhor não o desampara. Vamos então à primeira cena e entender essa cena da súplica, do verso 1 ao 21. Meus irmãos, nessa primeira cena, crianças, prestem atenção nisso. Essa primeira cena nós podemos dividi-la em 3 sessões menores, para ficar mais fácil da gente compreender. Primeira sessão, de 1 a 5, nós temos um clamor. Davi clama aqui. A segunda cena é dos versos de 6 a 11, onde Davi mostra sua dependência. Veja que ele vai falar a respeito dele ser um verme, mas que ele confia no Senhor. É um reconhecimento de quem ele é, mas ele declara sua confiança no Senhor. Então nós temos essa segunda sessão aí dentro dessa grande cena, que é uma dependência. E depois nós temos ainda uma terceira sessão, que é a da opressão, onde ele mostra os inimigos se levantando. Então nós temos aí clamor, dependência e opressão. Davi começa o salmo com uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? A ideia é de alguém que se sente completamente abandonado por Deus. É isso que Davi está dizendo. O Senhor me abandonou. Por que o Senhor me abandonou? São palavras que refletem, irmãos, agonia, aflição de alguém que não vê qualquer manifestação de Deus. E no verso 2 fica evidente que essa situação não é simplesmente momentânea. Veja aí o verso 2, ele diz que dia e noite ele clama ao Senhor, mas o Senhor não responde. E isso faz com que a paz fuja de perto dele. Ele não encontra mais paz. Esse homem está agoniado. Contudo, tu és santo, verso 3, entronizado entre os louvores de Israel. Verso 3, vemos um grande contraste que mostra que Deus é louvado por Israel. Crianças, prestem atenção nisso. Entronizado entre os louvores. Entronizado entre os louvores significa que Deus
está no centro do louvor de Israel. Deus está no centro do louvor de Israel. É isso que significa entronizado, dizer que Deus está entronizado entre os louvores de Israel. Deus, ele está no centro, ele é objeto do louvor. Israel louva a Deus, Israel não louva os seus exércitos, Israel não louva suas táticas de guerra, Israel confia e louva ao Senhor. E por que Israel louva ao Senhor? A razão está nos versos 4 e 5. O Senhor Yahvé concedeu livramento quando eles clamaram. Quando seus pais pediram e clamaram e suplicaram, o Senhor os ouviu, o Senhor os livrou. Irmãos, o louvor ao Senhor, ele está fundamentado no reconhecimento da fidelidade do nosso Deus. Louvamos ao Senhor porque reconhecemos que Deus é fiel. O Deus Criador dos céus e da terra é fiel, e não fiel a nós, por causa de nós. Deus é fiel à sua aliança. Lembra daquele hino? Que antigamente era fiel a mim, tu és fiel, Senhor? E aí a gente cantava no final, tu és fiel a mim. E aí depois fizeram uma revisão no nosso hinário e mudaram para tu és fiel assim, né? De certa forma, David, nós podemos entender que Deus é fiel a nós, sabia? Deus é fiel a nós não por causa de nós, mas porque a aliança dele tem outra parte, e a outra parte somos nós. A aliança de Deus, ela é unilateral, ela é administrada por Deus, somente por Deus. Mas há uma outra parte, e essa outra parte é a igreja. Por Deus ser fiel à sua aliança, nós somos beneficiados. E qual que é a nossa resposta? Louvamos a Deus, porque reconhecemos essa fidelidade do Senhor. A igreja é beneficiada na aliança do Senhor, e então, meus irmãos, nós louvamos e descansamos. Nós podemos confiar nele, podemos confiar porque nós jamais seremos abandonados, não seremos abandonados ainda que pareça, a igreja jamais será desamparada por Deus. Os homens rejeitam a verdade de Deus e aí Deus os abandona, como Romanos 1 nos mostra. Romanos 1 mostra que os homens que preferem a mentira do mundo, que trocam a mentira do mundo, que trocam a verdade de Deus pela mentira do mundo, esses Deus se afasta deles. E de fato Deus se afasta mesmo e os entrega a todas as práticas pecaminosas. Esses homens, dos quais o próprio Deus se afasta, eles experimentam o que é uma vida guiada pelo próprio coração. Não queira experimentar isso. Não queira experimentar isso. Por isso eles são condenados diante do tribunal de Deus. Mas a igreja, meus irmãos, é considerada justa diante do tribunal. A igreja é considerada justa não por algo de bom que ela faz, mas porque há 2000 anos atrás, Cristo Jesus, na cruz, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sofreu a condenação que era nossa, para que hoje, ao olhar para a história, ao olhar para a cruz que era nossa, nós nos voltemos ao Senhor com fé, confiantes que ainda que o Senhor esteja em silêncio, ainda que Ele esteja em silêncio, nós não seremos abandonados, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Nos versos 6 a 11 temos a segunda seção de um clamor que demonstra confiança, passamos por uma dependência, que também demonstra confiança em Deus. Davi manifesta agora sua dependência no Senhor. Davi se reconhece como um nada. Eu sou um verme, nada, menos do que um homem. Seus inimigos zombam, ao vê-lo eles balançam a cabeça, eles falam contra ele, eles dizem: tá aí ó, confiou no Senhor, que o Senhor o livre, pois o Senhor nele tem prazer, então que o Senhor o livre. Como se dissessem assim: busque então ao Senhor, busque ao Senhor para sair dessa condição, já que você confia no Senhor.
Busque Ele, já que Deus quer seu bem. Então no verso 9, nós temos mais um contraste. O salmista diz: contudo, Tu és quem me fez nascer e me preservaste. Davi expressa aqui sua confiança no Senhor, mesmo estando debaixo de zombaria e de escárnio, pois o salmista ele se mostra como alguém que confia no Senhor desde a infância. Desde a infância. E não só isso, meus irmãos, mas também como alguém que manteve aqui um relacionamento com Deus. Desde o ventre, Tu és meu Deus. Meu Deus. Isso mostra e evidencia o relacionamento dele com o Senhor. Por isso no verso 11 ele clama: não vá para longe, Senhor. Não fica distante de mim. Se aproxima de mim, a aflição ela é tamanha e não há quem possa me socorrer. Davi ele reconhece que somente o Senhor pode lhe socorrer, que somente o Senhor pode lhe proteger, somente o Senhor pode livrá-lo. Davi, mesmo em uma condição de angústia, ele não deixa de confiar no Senhor. Em uma condição muito diferente de Davi, meus irmãos, em uma condição muito diferente de Davi, Cristo, pregado na cruz, ele é atacado também com palavras de calúnia, palavras de zombaria. Os versos 7 e 8 aqui do Salmo 22, eles parecem descrever justamente o que acontece lá em Mateus 27, 39, Mateus 27, 43. Zombadores ridicularizaram Cristo Jesus, zombaram dizendo que se ele descesse da cruz, então eles creriam nele. Irmãos, muitas vezes também somos atacados em nossa fé. São ideologias, teorias que tentam desacreditar da fé cristã e acabam por vezes tentando diminuí-la. Em alguns momentos isso chega até nós em tons de zombaria. O que devemos fazer? Devemos estar prontos para responder à razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é Cristo. Como Pedro nos ensina, Cristo sofreu a nossa culpa. Cristo sofreu a nossa cruz. Não espere, portanto, que o mundo te ame. Não espere isso do mundo. Viva no mundo. E o mundo é hostil ao Evangelho, mas viva no mundo na dependência do Senhor. Porque o Senhor não abandona a sua igreja. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E dos versos de 12 a 21 nós temos então a opressão, a terceira seção aqui dessa primeira cena. A partir do verso 12, nós vemos a opressão sofrida pelo salmista. Ele descreve aí a brutalidade com a qual os inimigos se levantam contra ele e o cercam desejando o seu fim. Não há mais ânimo, não há vigor. O salmista não tem em si qualquer força ou esperança que não seja agarrar-se na misericórdia de Deus. Os inimigos, eles são descritos como animais. Você observou aí? A partir do verso 12, ele vai falar: são muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Irmãos, touros de Bazã aponta para animais fortes. Touros fortes era um local muito rico em alimento, então os animais ali, os touros eram bem alimentados, eram fortes, por isso ele coloca adjetivo aí, touros de Bazã, touros fortes. Então leões, predadores vorazes, eles causam medo. No verso 14, ele se descreve como alguém que se sente como água, derramei-me como água. Ou seja, alguém que está sem esperança, alguém que está sem força, alguém que está fraco. E isso é percebido inclusive no seu corpo. Cães o cercam, e os cães aqui são malfeitores, eles querem machucá-lo, desejam o mal. Então a segunda parte do verso 16 nos leva mais uma vez aos pés da cruz. Transpassaram-me as mãos e os pés, transpassaram, perfuraram, cavaram, seria uma tradução mais literal. Cavaram nas minhas mãos e meus pés. Davi não foi crucificado, mas ele se sente como alguém preso pelas mãos e pelos pés. Você já se sentiu assim?
parece que não há mais nada a fazer. Senhor, força já foi. Acabou para mim. Eu estou entregue. Às vezes nós nos sentimos assim. Quando você se sentir assim, sem forças, quando você se sentir de mãos amarradas, lembre-se que Cristo foi literalmente pregado em uma cruz, mãos e pés, no seu e no meu lugar. Mãos e pés transpassados, Cristo foi humilhado verbalmente e fisicamente. Cristo foi açoitado, bateram, surraram o Rei dos Reis e, para completar a zombaria, tiraram sua roupa, lançaram sorte sobre ela. Como se não houvesse mais nada, a roupa ainda lhe foi tirada. Irmãos, a crucificação nos é apresentada com tons românticos, muitas vezes, pelos filmes de Hollywood, mas aqui há um tom de crueldade, maligno. Será que precisava ser assim? Será que Cristo precisava, dona Oristina, ir para a cruz para nos salvar? Será que precisava haver tanta crueldade como houve? Sim, precisava ser desta forma, pois o castigo é exigido por causa da ofensa. Não haveria outro modo de salvação, meus irmãos, senão pagando com a própria vida e sofrendo toda a ira de Deus, toda a ira que estava sobre nós, que estava sobre a igreja. Era absolutamente necessária a morte do ofensor para satisfazer a justiça divina, porque Deus é santo, Deus é imutável, Deus é verdadeiro. E se Deus é santo, imutável e verdadeiro, o castigo precisava seguir, precisava existir, precisava a justiça de Deus ser saciada, da forma como foi saciada. Cristo na cruz nos substitui e paga a dívida completamente, sem ser o devedor disso. Ele não precisava, mas Ele faz isso. Ele nos substitui, e isso revela para nós, meus irmãos, quão odioso é o pecado. Sabe o pecado que muitas vezes você carrega com tanto cuidado debaixo do seu braço? Aquela palavrinha infame, pecado de estimação. Irmãos, isso não existe não, isso é coisa do diabo. Não existe pecado de estimação não. Você tem que abandonar o seu pecado, porque é o pecado que levou o nosso Redentor para a cruz, é o pecado que fez o nosso Redentor sofrer na cruz. Cada gota de sangue foi derramada por causa do nosso pecado, e isso mostra que Deus odeia o pecado, e se Deus odeia o pecado, nós devemos odiar o pecado. Crianças, nós devemos odiar o pecado. Vocês têm odiado o pecado, crianças? A gente precisa odiar o pecado. Às vezes, crianças, nós pecamos por prazer, sabia? Isso não pode existir em nós. Muitas vezes nós mentimos, sem necessidade de mentir. Irmãos, nós fazemos isso também. Nós temos que odiar o pecado, porque o pecado é odioso para Deus. Éramos nós, meus irmãos, que deveríamos estar naquela cruz, mas Ele foi para o nosso lugar na cruz. Cristo sofreu a crueldade da cruz para que hoje, diante dos inimigos que nos cercam trazendo aflição, nós pudéssemos olhar para o céu e clamar por socorro como Davi, na certeza de que nós seremos atendidos. O verso 19, Davi clama pelo socorro na certeza de que o Senhor responde. No mundo passamos por aflições e às vezes olhamos para o lado e não encontramos quem possa nos socorrer. Saiba que existe um rei que olhou para o céu, mas foi desamparado por causa dos nossos pecados, para que a igreja, povo da aliança, pudesse suplicar e ser ouvido pelo soberano Senhor. O Senhor ouve nossa súplica por causa de Cristo Jesus. É por causa de Cristo que nós somos ouvidos. A partir do verso 22, então, entramos na segunda cena do Salmo. E há aqui uma grande mudança de alguém aflito com medo. Então nós vemos alguém que ergue a voz em adoração ao Senhor. E ele passa a convocar todos os seus irmãos para o louvor. A meus irmãos declarei o teu nome.
cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa mudança drástica aqui, de uma súplica para adoração. Davi, ele adora, ele levanta sua voz em adoração ao Senhor, convocando todos que estão à sua volta. O salmista disse: volta agora a Deus em adoração, chama seus irmãos para louvarem ao Senhor. Ele não só chama, mas ele encoraja, ele convoca os tementes a Deus para o louvor. Os descendentes de Jacó, ou seja, aqueles que estão em aliança com Deus, para que glorifiquem ao Senhor, e por uma razão: porque o Senhor não desprezou o aflito. Verso 24, o Senhor não desprezou o aflito. Então aqui, a partir do verso 22, meus irmãos, nós temos essa resposta de adoração diante da aflição. É a certeza de que Deus ouve, Deus não o desamparou. Irmãos, Davi não foi, entenda isso, Davi não foi completamente, plenamente desamparado. Apesar de começar no verso 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Davi, ele não foi completamente, plenamente desamparado. Os aflitos, eles não são desprezados ou deixados pela a sua própria sorte. A igreja do Senhor, quando passa por aflições, ela não é deixada à sua própria sorte. Ela pode gritar por socorro na certeza de que ela será ouvida. Portanto, meus irmãos, assim como para Israel Deus é o centro do louvor, lá no verso 3, porque Deus não os desamparou, lembra? Eles, quando clamaram, receberam um livramento. No verso 25, Davi mostra que para ele, Deus é o centro do louvor. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Deus é o centro, e não só o centro, mas Deus é a fonte do louvor, porque o Senhor não desamparou. Por isso que Davi declara isso. Seu livramento no momento da aflição vem do Senhor, e ele reconhece isso e testifica isso por meio da adoração. Então ele se compromete a render graças ao Senhor em reconhecimento de que ele não foi desamparado. E a adoração ao Senhor como um reconhecimento, meus irmãos, do socorro ao aflito, ela não se limita só a Davi, mas ela se estende a todas as famílias e nações da terra. Ou seja, ela ultrapassa os muros de Israel, chegando às nações, tribos de todas as línguas, porque o Senhor governa sobre todas as nações. A partir do verso 26 nós vemos aqui um olhar escatológico. Homens de vários lugares renderão louvores ao Senhor, reconhecerão o governo de Deus. E a gente está aqui em Pomerode, rendendo graças ao Senhor e reconhecendo o governo do Senhor nosso Deus. Até mesmo os poderosos, aqui os opulentos, crianças, no verso 29, vejam aí, crianças, todos os opulentos seriam os ricos, abastados, pessoas poderosas. Todos esses se dobrarão diante do Senhor, e gerações anunciarão a justiça de Deus, porque Deus faz justiça, e essa justiça é manifestada no nosso Redentor Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, meus irmãos. Por meio do sofrimento, como mostra o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, texto lido em nossa liturgia, Hebreus capítulo 2, cita o verso 22 do Salmo 22. E lá mostra que Cristo, ele conquista a salvação para entregá-la a seus irmãos, pois ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. E então ele os santifica, ele os liberta e ele manifesta aos seus irmãos a salvação do Senhor. Cristo sofreu, meus irmãos, o desamparo para que nós, hoje, nesta noite, pudéssemos render graças ao Senhor. Cristo sofreu o desamparo para que nós pudéssemos nos prostrar com confiança no Senhor e descansar na sua justiça. Justiça essa que Ele mesmo faz. Justiça que pode ser contemplada, meus irmãos, na cruz do Calvário. Justiça feita em Cristo Jesus. Irmãos, nossa adoração, ela é uma resposta à aflição pela qual todos nós passamos. A aflição que todos nós passamos. Todos nós estávamos em uma condição deplorável.
como mostra a Escritura, mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, essa é a aflição que todos nós passávamos, estávamos como ovelhas desgarradas, desviadas do caminho, mas sobre Cristo recaiu nossa iniquidade, como mostra Isaías 53, nossa aflição, de modo que Ele se tornou propiciação pelos pecados do povo. Cristo é a oferta pelos pecados da sua igreja. Cristo se tornou a oferta pelos nossos pecados, para que nós, em nossas aflições hoje, para que nós fôssemos ouvidos. Sabe por que você é ouvido? Porque há 2000 anos atrás, Cristo foi desamparado. E quando Ele foi desamparado, Ele nos substituiu, de modo que você e eu temos a certeza hoje que jamais seremos desamparados por Deus. Na cruz, Cristo sofreu a nossa aflição para nos dar esperança, para dar esperança à sua igreja. Então você pode louvar, hoje você pode adorar, inclusive cantar aqui, eu sou grato por tudo que tenho, porque você pode ser grato mesmo, porque você não merecia nada, eu também não merecia nada, mas em Cristo Jesus, nós temos essas bênçãos espirituais, e a maior de todas, a salvação. Em Cristo Jesus nós temos não só uma igreja, mas nós temos uma família. Então você pode louvar e adorar ao Senhor, porque muito maior de todas as aflições, a inimizade com Deus causada pelo pecado, essa aflição maior, ela foi desfeita na cruz do Calvário, de modo que não somos somente povo, mas filhos de Deus, mediante ao nosso irmão mais velho. Então, como reagir, irmãos, diante da aflição que passamos nesta terra? Como vamos reagir? Será que nós devemos nos esconder em um quarto escuro? Será que a gente deve abandonar a vida e acabou então? Não tem mais chance para mim. Deixa eu entrar num quarto escuro que para mim acabou? Meus irmãos, é dolorido isso. É dolorido isso. Nós estamos numa cidade que tinha o maior índice de suicídios. A aflição faz pessoas recorrerem a caminhos tortuosos, doloridos. Mas nós, o povo da aliança, quando passamos por aflição ou por aflições nesta terra, nós não precisamos entrar num quarto escuro ou recorrer ao fim da vida. Nós não precisamos, porque nós temos Cristo. Cristo Jesus passou pela maior aflição em nosso lugar, sofrendo a ira de Deus pelos nossos pecados. Portanto, diante de aflição, não entre em um quarto escuro, não recorra a meios pecaminosos, mas olhe para a cruz e renda graças ao Senhor, porque o Rei Jesus, o grande Deus, Ele foi desamparado na cruz, mas Ele nos ampara constantemente em nossas aflições. Apesar de Davi clamar como um desamparado, os versos 22 a 31 mostram que o salmista ele não foi plenamente desamparado. E tanto Davi, quanto Israel, quanto nós, igreja, a certeza que temos de que não seremos jamais desamparados por Deus é porque na cruz, Cristo, nosso irmão mais velho, foi completamente desamparado em nosso lugar, mas venceu a morte, triunfando sobre ela para nos dar a certeza de que mesmo em aflições, o Senhor nos ouvirá. Portanto, meus irmãos, continuemos suplicando ao Senhor, suplicando com fé. Tenha certeza que Deus te ouve na sua aflição. E não só suplique ao Senhor, mas também adore ao Senhor. Não deixe de olhar para a cruz e render graças ao Senhor, porque Ele sofreu a maior aflição, para que você tivesse acesso a Deus. Renda louvores ao Altíssimo, porque você e eu jamais seremos desamparados por Deus. Aflitos, sim. Desamparados, jamais. Que Deus nos abençoe.